Claramente, o Internacional vive um momento de dificuldade financeira, assim como todos os clubes. E a tua experiência indica que muitas vezes recebesse lideranças do futebol, lideranças dos jogadores, para discutir premiações. Já recebesse alguma liderança do Internacional para diminuir salário? Sim, Sérgio. Primeiro, prazer falar contigo, sim. Prazer. Já existe essa conversa, sim, bem como existe essa possibilidade. Quando eu falo de que o cenário ele é totalmente inusitado, ele vale para todos. Para mim, para outros tantos funcionários do futebol, para os atletas. E aqui a gente tem, muitas das vezes até isso não transpira para fora, mas nós temos um grupo altamente comprometido com as questões, não somente técnicas e físicas, mas também com as questões do clube. E eles estão preocupados, sim, e existe essa conversa, sim. Bom, o desfecho, a forma, como isso vai acontecer, é algo que a gente vem conversando diariamente. Como eu disse, são cenários que modificam com o passar dos dias, mas se você for imaginar, César, que nós paramos lá nós, Internacional, aqui de jogo, dia 15 de março, né? Foi a última partida contra o São José, e a previsão de retomada do Campeonato Gaúcho em 15 de julho, nós estamos falando de 4 meses. Tá? Se você for imaginar que nós estamos numa atividade na qual nós não podemos entregar 10, 20%, ou existe o 100%, que é o evento, que é o jogo, e aí se assemelham algumas outras tantas, como shows, como cinema, como alguns determinados restaurantes, só para citar alguns exemplos, nós não temos condições de atender principalmente o nosso público, os nossos patrocinadores, em parte disso. Ou você tem o evento, o jogo, que é 100%, ou você tem zero. Porque mesmo quando não tenha público, que é a forma, você tem como atender parte do nosso público através aí principalmente da TV paga ou aberta. Então a situação ela é realmente muito difícil e nós estamos aqui sobrevivendo e os jogadores estão engajados nisso, sim. E eu tenho certeza absoluta que também sairemos disso junto, principalmente também com a ajuda e o auxílio e a fidelidade do nosso torcedor e principalmente do nosso sócio. Só para deixar claro, eu já quero passar para o Baldasso perguntar, isso partiu dos jogadores ou da direção do clube, Caetano? Isso partiu dos jogadores. Nós tivemos já uma conversa inicial, um pedido de conversa e a gente segue conversando diariamente para encontrar aí uma solução que contemple possibilidade de travessia, né? A gente usa muito essa palavra nesse momento, mas é verdade. Esse período longo aí de parada, ela já trouxe e pode trazer outros tantos estragos aí. Na estrutura, eu até afirmo para vocês, dos clubes que querem fazer o certo, né? Que querem fazer de forma correta. Ou seja, que realmente se preocupam, né, com o pagamento dos seus salários, dos seus impostos, né, dos seus colaboradores. E talvez alguns outros tantos não queiram essa retomada do futebol, porque, bom, talvez não vislumbrassem nem a possibilidade de cumprir com essas obrigações que são mínimas. Fabiano Baldasso. Eu quero estender, boa tarde, Rodrigo Caetano, é sempre um prazer falar com um amigo. Eu quero estender um pouco mais nesse assunto, porque essa é uma informação absolutamente importante. Era, Caetano, inclusive uma cobrança forte que a gente fazia, que os jogadores tomassem a iniciativa de abrir mão de alguma coisa, porque até então eram 3 meses de direito de imagem que não seriam pagos, mas seriam pagos lá adiante. E tu citas bem, o Inter trabalhou com um cenário de 90 dias sem futebol. Este cenário já está em 120 dias. E esta ideia de que os jogadores procuraram o clube para abrir mão de alguma coisa, e aí vem a pergunta que eu te faço. Nós estamos falando de direito de imagem não sendo pago nesse período, estamos falando de uma diminuição em porcentagem do valor total de salário, existe algum encaminhamento e quando isso seria efetivado? Bom, Baldasso, prazer falar contigo também. Primeiro, isso é informação, tá? Os jogadores já nos procuraram na semana passada, a gente segue conversando aqui no departamento de futebol, eu, Alessandro, que é o nosso vice, o nosso presidente, em conjunto com todas as demais áreas. Por até preservação dos contratos, isso sempre foi uma premissa nossa aqui, por enquanto, e obviamente nós não termos ainda nenhum tipo de definição em relação a isso, mas teremos. A gente vai preservar esse tipo de informação, porque é o que diz em todos os contratos, nós temos uma confidencialidade.
Gostaria de separar duas coisas, né? E até porque eu também fui atleta. A gente sabe da dificuldade hoje mundial, né? Isso não afetou somente aqui o Brasil, o mundo inteiro, e não afetou também somente os clubes. Pelo fato de todos, muitas das vezes, terem a visão, e ela não é a visão real de que todos os atletas, né, de futebol são bem remunerados, e a gente sabe que é uma minoria mesmo. Muitas das vezes se joga a solução de todos os problemas nessa relação com os atletas. Elas vão muito além disso. Apenas a redução, apenas a colaboração, apenas o sacrifício dos atletas e também dos colaboradores, para esse tipo de situação, ela não resolve. Nós também temos que ter outras medidas, outras ações, porque pode talvez resolver, né, temporariamente, mas se não tivermos o retorno dos jogos e justamente conseguirmos entregar algo para os nossos patrocinadores e principalmente, né, para a questão e aí eu não falo hipocrisia nenhuma, eu estou falando a realidade, partindo do princípio que isso só vai acontecer ou só irá acontecer quando nós tivermos a liberação, né, por parte das autoridades de saúde, né, porque eu acho que isso é básico, é ponto pacífico e é redundante ficar repetindo isso. Mas a gente tem que ter cuidado, né, porque senão daqui a pouco vão dizer que eu dei uma declaração de que só estou vendo a parte econômica. Não, tem certas coisas que elas são questão de princípio, em se respeitando a saúde de todos os atletas e seus familiares. Bom, o clube precisa da retomada, porque, como eu disse, apenas essas ações, elas nos deem uma sobrevida e não nos dê a solução ideal. Mas então, ficando claro, a gente foi procurado sim, a gente está conversando, porque aqui as decisões elas são em conjunto. Como eu disse, nós temos comprometimento muito grande do nosso grupo de atletas e também dos funcionários aqui do Departamento de Futebol, principalmente.